Alexandre Carvalho, do blog Geografia Olímpica e também Olitok 2020, favoritos para os Jogos Olímpicos de Tóquio, e também do canal do YouTube Sovurs, apresentando mais um livro sobre os Jogos Olímpicos de 1960. Imagine della 17ª Olimpiade, da Ed Italia. É um livro italiano sobre os Jogos Olímpicos de 1960, nos Jogos Olímpicos de Roma. Aliás, eu tenho poucos livros italianos na minha coleção. Preciso pesquisar mais, encontrar mais livros da Itália sobre os Jogos Olímpicos. O Comitê Olímpico Nacional Italiano publica, uma boa coleção dos Jogos Olímpicos. Aqui, editora Edizioni d'Italia, Via della Pagliacorta, 7, Roma. Imagine della 17ª Olimpiade. Quando eu comprei esse livro, eu encomendei numa livraria italiana em São Paulo. Vi o catálogo e encomendei. Eu pensei que viria um livro com muitas imagens dos jogos, das competições, mas não foi bem o que... Há mais imagens da cidade, do evento, do que propriamente das competições. Fatti, personagem dei Giochi di Roma e uma completa narrazione fotografica. Ed Italia, Roma. Então aqui já o ministro de Turismo da Itália, a Itália, o resultado técnico, o resultado da organização. Os italianos quiseram aproveitar esses Jogos Olímpicos para promover o turismo. Ponto de partida, Tempestera. Aqui os jornais falando da cidade. Outra citar, salvo forse Atena, poteva dare ao Giochi Olimpici quando eles em Roma. E realmente os Jogos de Roma tiveram uma atmosfera toda diferente das demais edições por causa dos monumentos históricos, dos sítios históricos, onde os italianos organizaram as competições. Aqui as ilustrações, Roma, o Templo Olímpico. E começamos a entrada aqui em Roma, os Jogos de Roma. As bandeiras já hasteadas para o recebimento dos atletas, Palácio do Esporte. Aqui mais uma foto também da Vila Olímpica, a estrada que ligava a vila às cidades. Mais um pouco aqui da Vila Olímpica, a Zona Esportiva de Flamínio. Aqui as estradas, fazendo a comunicação da vila com o resto da Itália. O viaduto Corso Francia, aqui. Um livro mais sobre a cidade da Itália. Montemario, Coppola de San Pietro. Quem conhece a Itália vai saber onde são esses locais, tudo. Eu não conheço nada. Essa parte turística não é comigo, Aqui o início dos jogos, o Palácio de Esporte, aqui o Palácio de Esporte também. Aqui as bandeiras, o local das competições de esgrima. Aqui o centro esportivo, presença do velódromo. Toda a apresentação da cidade de Roma. Aqui o velódromo olímpico, onde os italianos deram um show, ganharam todas as medalhas de ouro. Aqui, Acqua Setosa, Santa Vera, linha ferroviária, onde passava o trem. Essa cidade aqui, de Olímpia. Nossa, mas que coisa, hein? Um trato da Vila Olímpica, na zona sul ocidental de Roma. Nova estrada. Olha, falar a verdade, eu não entendo muito disso não. Essa parte tinha que pegar alguém que
gosta de turismo para poder falar da Itália. Piazza da Libertà, Praça da Libertà, da Liberdade. Os pontos turísticos da Itália, toda a estrutura que foi montada, a modernização de Roma, para recebimento. Aqui a Vila Olímpica. E que mais? Aqui onde as competições, possivelmente as Vila Appia. Quella nova estrada meravigliosa che dall'Appia giunge direttamente ao lago di Castel Gandolfo. Il lago Castel tribuna naturale, tuttavia è indispensabile anche avere proprie tribune che sono state costruite sulla sponda occidentale, capaci di migliaia di spettatori. Aqui os espectadores acompanhar as competições de remo e canoagem. Os norte-americanos, a chegada dos norte-americanos. Aqui a chegada. Atmosfera, aqui não fala. Os australianos. Eu vi por aqui que era a Austrália, mas queria confirmar. Os norte-americanos, os australianos chegando. Aqui as recepcionistas. Os cubanos. A primeira participação de Cuba depois da Revolução. Os cubanos chegando aos jogos. Esses daqui que estão chegando, vamos ver de onde são. Aqui não fala. Os soviéticos. Chegada dos soviéticos. Os tchecos, aqui o Emil Zatopek. Aqui o presidente do Comitê Olímpico Nacional da Itália, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Aver Brandej. Os japoneses, que depois sediariam os Jogos, né? Que sediaram os Jogos em 1964. Aqui o príncipe de Mônaco, Eco Ranieri e a Grace Kelly aqui. Aqui a chegada do aeroporto. Essas princesas da Escandinávia, Brigitte, Desiree e Margareta. É um livro que fica muito blá 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 com o pessoal mais famosinho. Aqui o Armin Hari, que foi campeão dos 100 metros. O Martin Lauer, também outro velocista britânico. Rock Hudson. Olha o Rock Hudson de cinema aqui. Meu Deus do céu. O livro mais preocupado com os búlgaros. Aqui quando acendeu acende lá na Grécia a pira olímpica, a viagem, né, aqui pega o fogo olímpico no navio, né, e vai depois de barco transportando e fazendo viajar. Aqui eu precisava, o príncipe Constantino da Grécia com Irene Sofia. Eu queria confirmar se essa daqui é a Sofia, que é rainha da Espanha. Deixa eu fazer uma pesquisa sobre isso. Aqui a Via Ápia, né, acendendo o fogo. E finalmente, aqui, mostrar facilmente, inventar 24 Campidoglio. Fogo olímpico aqui viajando através das tochas. Praça de Veneza. Eu não entendo nada dessa Via Flaminia. Essa parte turística aqui da Itália, eu sou um fracasso. Aqui o estádio, acendendo dentro do Estádio Olímpico. Aqui o Estádio Olímpico, abertura dos Jogos, grandes Jogos Olímpicos de 1960. A organização. Aqui o Palácio de Esportes. As recepcionistas, né? Elas recepcionaram as delegações.
Aqui também para o transporte dos atletas, aqui, ó. O serviço dos jornalistas também ajudava no transporte, também das informações. Olha aqui o carro com o símbolo dos jogos, e as placas, aqui o transporte. O exército ajudou no transporte dos atletas. Aqui o local de informação, information. Aqui information, já me falaram que já seria o plural. Mais local de informação. Funcionamento da rádio e da televisão, a rádio e televisão italiana, que forneceram horas. Foi uma das primeiras edições dos jogos transmitidas pela televisão. Houve em 1936, mas num circuito fechado de transmissão lá na Alemanha. Mas 1960, tenho muita certeza disso, mas foi a primeira vez que se transmitiu os jogos. Aqui é o centro de imprensa, a tribuna da imprensa, e a cerimônia de abertura. Eduardo Mandiarotti, da esgrima, carregando a bandeira italiana. Grande Eduardo Mandiarotti, 13 medalhas na esgrima. Campeão em 1952 na espada. Aqui o Marquês de Exeter. Importante nos Jogos Olímpicos não é vencer, é sim fazer parte. Porque na vida o mais importante não é conquistar, mas lutar bem. Frase do Pierre de Coubertin, acreditada a ele, né? Aqui o Príncipe Alberto. Paula de Leg. Puxando o saco aí das personalidades. Eu gosto mais de falar dos atletas, né? Essa parte assim de cerimônia de abertura, isso não é muito minha praia, não. Aqui o Japão desfilando na abertura, o Japão que sediaria os Jogos em 64, né? Aliás, sediou. Aqui a delegação do Haiti. Os Jogos de 60 tiveram muitos países que ficaram independentes, da África, na Ásia. Aqui os norte-americanos, os soviéticos, grande duelo, os soviéticos 103 medalhas, 43 de ouro. Os norte-americanos 71 medalhas, 34 de ouro. Grande confronto entre soviéticos e norte-americanos. Aqui a poderosa delegação italiana. A Itália também teve uma grande participação. 13 medalhas de ouro. O juramento olímpico pronunciado pelo campeão do disco de 1948, o Adolfo Consolini, da Itália, aqui fazendo o pronunciamento, o juramento do atleta. Aqui as pessoas acompanhando do Monte Mário, dava para acompanhar os jogos, conduzindo a bandeira olímpica, o hasteamento da bandeira olímpica. Aqui a Carla Gronti, rainha da Grécia, e o presidente da República Italiana pronunciou, não falo o nome, inaugurou os jogos. Aqui as delegações da cerimônia de abertura e um passeio por Roma, né, que esses jogos foram muito dedicados ao turismo. Via Fratina, Via Parigi. E, poxa, naquela época esse movimento todo, hein? Olha, se pensar que em 1960 já era assim o trânsito, meu Deus do céu. Via Bissolati, polícia. Aqui a Via Olímpica.
bandeira olímpica aqui. Olha, meu Deus do céu. Viaduto à noite, iluminação do viaduto, esquisita. Aqui o guarda também orientando os turistas. Mais um Praça Veneza, victoriano. Para quem conhece, né? Para quem Ponte Garibaldi, para quem conhece a Itália, é interessante. Porta Pinciana, Praça Barberini, mais Via Olímpica, Porta Pinciana. E aqui mais sobre os Estádio Olímpico. Um livro que poderia... Praça São Pedro. A vida na Vila Olímpica. Agora que vai mostrar os atletas, já está na página sei lá o que. Agora que vai falar dos atletas, vai mostrar na Vila, não é nem competindo. Meu Deus do céu. Aqui eu vendendo recordações dos jogos, vendendo ingresso, selo. Aqui já na Vila Olímpica. Aqui as bandeiras hasteadas. Aqui os atletas. Ó, a Wilma Rudolph dos Estados Unidos conquistou 3 medalhas de ouro. O Ray Norton dos Estados Unidos que fracassou na conquista de medalha. Não lembro se ele ganhou no revezamento. Preciso ver se ele era dos 100 metros. Não era dos 400. Não. Aqui um macarrão. As hostes recepcionando os senhores. O pessoal do levantamento de peso se encontrando com o do basquete. Meio contraste, né? Parte de serviços. Parece fitas cassete. E a princesa Grace Kelly, de Mônaco. Aqui com o irmão John Kelly, que era remador. Aqui Aqui um casamento, John Henricks, que foi campeão dos 100 livres nos Jogos de Melbourne. Casando em Roma com a americana Bonnie Wilk. Aqui o casamento deles. E aqui o Bert McClure, que foi campeão do boxe. McClure, Bing Crosby, com a medalha do americano. Foi uma medalha e ele que pôs no peito. Nadadora. Aqui o guarda e aqui a grande Ingrid Kramer. Conquistou 2 medalhas de ouro nos saltos ornamentais. O Armin Hari, campeão dos 100 metros. Aqui no restaurante. Aqui um descanso dos atletas japoneses com os dirigentes. Mais atletas aqui, os quenianos. A Libéria. Aqui embaixo o Ralph Boston, que foi o campeão do salto em distância. Aqui um japonês Kubota. Mas aqui é do levantamento de peso. Os filipinos. E aqui o Livio Beruti, da Itália, vencedor dos 200 metros, concedendo autógrafos.
E aqui a cerimônia oficial, aqui o Papa. Houve uma celebração, né, na igreja. Aqui a delegação chegando. Os representantes da Nigéria com o Papa. Presidente da Itália. Vem aqui presidente da República. Recebendo os atletas. E aqui uma cerimônia também do alto comando, vamos dizer assim. Os ciclistas que conquistaram medalha de ouro, pousando aqui, ó, ciclistas italianos. Né? Aqui um almoço no jardim. E aqui os atletas posando para uma foto de recordação. Salão de Vila Taverna. Mr. Zellerbach. Você vê todos os dirigentes. Na foto, embaixadores aí, ó. Do Ever Brundage, do Comitê Olímpico Internacional, presidente do Comitê Olímpico Internacional. Ministro do Palácio Comitê Organizador. Em vez de mostrar mais os atletas, não, fica mostrando só o pessoal do Palácio do Congresso, a vigília dos Jogos, Congresso Comitê Olímpico Internacional. Um congresso do Comitê Olímpico Internacional, geralmente nesses congressos eles mudam, né, as diretrizes, dão novas diretrizes dos jogos. Os italianos, os atletas italianos aqui com medalha. A Itália teve uma excelente participação. Mais atletas da Itália. Aqui uma homenagem no altar da pátria. Levar uma coroa de flores ao altar da pátria. E aqui vai começar, aí começa a falar dos atletas. Eu vou parando a filmagem por aqui, para depois dedicar uma aos que realmente fazem o espetáculo, né? Os atletas, que foram muito mal, ó, página 152, agora que vamos começar a falar dos atletas. Olha, só isso dedicado aos atletas. É muito pouco. É muito pouco. É um livro muito mais, olha, voltado para a cidade, para a organização, do que para os atletas, que são os que fazem o espetáculo. Eu não gostaria de um livro até aqui. Eu diria, espero que vocês tenham gostado do livro em si. Tem gente que gosta de turismo, gosta de ver a cidade, como era a cidade antiga, aquela coisa toda. Mas se eu pegasse um livro até aqui, com isso que eu apresentei até o momento, eu nem compraria. E como eu não tinha como ver o livro, eu acabei comprando. Mas vale alguma coisa por essa segunda parte aqui que vai mencionar dos atletas. Então eu volto no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Eu particularmente não prefiro mesmo ver os atletas. E lembrem-se do blog Geografia Olímpica, Olitok 2020 favoritos para Tóquio e o canal no YouTube Sovurs. Aqui Alexandre Carvalho em mais um vídeo. Obrigado.